Mas o sino toca, não é? Já tocou? Já tocou? Há tempo. Já tocou 4 horas. Então já, que horas são? Já são, devem ser 9 e 4. Podemos. Mas está certo, está na hora. Bem, nós então vamos iniciar a nossa celebração, está bem? Senhor, aos que em vós esperam, escutai as preces do vosso povo. Escutai as preces do vosso povo. Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam, escutai as preces do vosso povo, escutai as preces do vosso povo. Então, muito bom dia, boa noite, boa tarde. Há gente para todos os gostos, em locais onde não é bom dia ainda. Eu a todos vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, para todos vós que estáis aqui neste nosso adro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da nossa paróquia de Espinhel, sejam bem-vindos, assim como também uma saudação a todos aqueles que estão na nossa companhia, uns com muita aflição. Olá, Maria Ramos, está na Califórnia, é o problema dos incêndios. Uma saudação para todos aqueles que passam momentos aflitivos com aqueles incêndios gigantes que nós vamos vendo pela televisão. Também
uma saudação especial já agora à Ângela, que não está aqui, porque entretanto foi submetida a uma intervenção cirúrgica e já está em casa a recuperar. Estimo as suas melhoras, Sra. Ângela. Também para todos aqueles que da França, a Clélia, como habitualmente acontece, ela que é de Casal de Álvaro, como a gente sabe. Também para a Albergaria Velha, também para... Olha, o meu cunhado também está aqui. Para o Porto, Maria Margarida, e também para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, e estão mais, só que não dizem onde estão, e, portanto, fica assim. Vamos, neste 24º domingo do tempo comum, neste dia, para já, muito agradável, ao que preparem-se, porque, ao que parece, para o próximo fim de semana vamos ter trovoada, e se as coisas se cumprirem de acordo com aquilo que se pensa que somos capazes de prever, e vamos então, dizia eu, criar as condições para celebrar dignamente esta celebração, e para que isso aconteça implica desde já e da nossa parte que façamos um esforço no sentido de dar conta daquilo que esteve menos bem. E não é necessário, digo eu falo por mim, não é necessário pensar muito para a gente dar conta de coisas más. Seja no que fizemos de errado, seja no que não fizemos de positivo. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade de nós, somos o teu povo pecador, Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós, somos o Teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, de todos aqueles que estão na nossa companhia, agora mais uns outros aqui, nossos conterrâneos na Suíça, e que entraram neste momento. Perdoa os nossos pecados, os pecados de todos, e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentem-se, por favor, os que puderem.
Leitura do livro de Ben-Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minucioso conta dos seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra o outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. Refrão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é clemente e compassivo, paciente. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo, o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não está sempre a repreender, nem guarda ressentimento. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância do céu, da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo do começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao senhor o que havia sucedido. Então o senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o senhor, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, possamos sentar. Então, para todos vós que estáis aqui, Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, Portugal continental, e também para aqueles que estão na Califórnia, e que estão na Suíça, e que estão na França, e que estão noutros locais e que nos acompanham, particularmente também todos aqueles que estão no nosso país em localidades e em sítios, em locais diversos, desde o Algarve, passando por Albergaria, passando também pela zona de Águeda, passando ainda por outras zonas. Sejam todos bem-vindos. Eu, sinceramente, tenho muito receio de fazer hoje a homilia, e todo isto com franqueza. Isto porque, de facto, ontem as coisas não me correram nada bem. Porque estas coisas, às vezes as pessoas pensam: ei tal, vamos agora sentar, e o padre carrega num botão e aquilo sai. Só que às vezes não sai nada. E às vezes é melhor estar calado do que estar a tentar dizer aquilo que não sai. Aquilo que, de facto, que não era bem aquilo que a gente queria e pronto. Isto para vos dizer que realmente, quer em Paradela, quer em Oz da Ribeira, tanto é que eu até pensava, isto com toda a franqueza, até pensava nem dizer nada agora. De qualquer dos modos, somente para vos dizer que estas leituras de hoje são leituras, de facto, na sequência, como se talvez se lembrarão, no passado fim de semana, em que voltaram, de facto, à carga. Se teu irmão te ofender, vai ter com ele, repreende-o a sós. Isto foi no domingo passado. Se ele te escutar, terás ganho o teu irmão. Se ele não te escutar, vai comunicar quase à igreja. E se mesmo assim, se ele, então, considera como um pagão. Além de se falar no sentinela. Isto foi no domingo passado, se bem se recordam. E, portanto, esta coisa de dizer: Jesus, se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o, e se te escutar, terás ganho o teu irmão, na prática, hoje vai um pouquinho na mesma linha. Ou seja, a vontade que nós temos, desculpem, eu digo nós, eu estou a falar de mim, a vontade que nós temos às vezes
quando as pessoas não são aquilo que devem ser, ou se calhar quando as pessoas são aquilo que a gente é, porque às vezes a gente critica aqueles que são exatamente iguais a nós, não sei se já repararam. Muitas vezes acontece isso. A gente não quer pensar nisto, mas é. E às vezes somos tão... Olha, isto é como o marido e a mulher. Às vezes são tão iguais, que é só complicação. E porquê? Porque são iguais. E às vezes nós criticamos pessoas que são exatamente aquilo que nós fazemos. E portanto, é por isso que esta coisa de criticar, esta coisa como aqui nos diz o Evangelho de hoje, se o teu irmão te ofender 7 vezes, se o teu irmão te ofender, vai ter com ele, perdoa-lhe. E por isso é que aparece aqui o Pedro a dizer, mestre, então, mas quantas vezes é que eu devo perdoar? Até quantas vezes? Isto era a mesma coisa que dizer um filho a uma mãe, ou uma mãe a um filho, melhor dizendo. Agora, já te dei hoje 3 beijos, já chegam e sobram. Estas coisas não são assim. Estas coisas não se contabilizam. O amor, a medida do amor é amar sem medida. E é por causa disso que, mesmo quando às vezes as coisas não são à nossa moda, não são à nossa maneira, nós temos que ter, é isto que a palavra de Deus nos pede que tenhamos, esta capacidade de ser humilde. Sabem que a palavra humilde vem de uma palavrazinha que é humus. E a gente sabe o que é o humus, quer dizer terra. Humilde é uma pessoa que não se eleva, prostra-se. É alguém que não está num patamar superior. É alguém que se humilha, que se torna humus, que se torna terra, que se torna simples, que se torna humano, que se torna pequenino. E por isso Pedro, quando ouviu Jesus a dizer quantas vezes é que, dizia ao Pedro, quantas vezes é que eu deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes. Isto porque, como sabemos todos já não é a primeira vez, sei lá quantas vezes já falámos nisto, e vós também já o sabeis, é só mais para ter isto presente, que naquela altura os números eram muito importantes, assim como nós também temos alguns números que também são importantes. E temos, quando uma pessoa, e são números que não se podem levar à letra. Nem 8 nem 80, calma aí. Quando a gente diz isso, não quer dizer que seja 8 ou 80. Também aqui não quer dizer que seja 7. 7 é para um judeu, repito, para um judeu, um número sagrado. Aliás, não é só o 7, mas são vários. Mas o 7, particularmente, porquê? Porque é o dia da criação. É o dia em que Deus fez o mundo em 7 dias. E ao 7º temos que descansar. E descansar não é dormir. Descansar é deixar aquilo que fazemos habitualmente e participar na Eucaristia. Quer haja, quer não haja pandemia. E ainda bem que estás aqui. Porque, de facto, não nos podemos abstrair daquilo que é fundamental para nós os cristãos, que é celebrar o dia do Senhor, que é bem dizê-lo pelas coisas boas que Ele nos vai concedendo, que é pedindo ajuda a Ele que é omnipotente. E por isso, para dizer que o número 7, Deus fez o mundo em 7 dias, o número 7 é sagrado. Também, como se lembram, há um milagre que, independentemente de ser milagre ou ser catequese, também não interessa muito aqui para o caso, em que Jesus faz a multiplicação dos pães, recordam-se, e há uma passagem em que sobram 12 cestos, mas há uma outra passagem em que diz que Jesus, depois de ter feito, 5 pães e 2 peixes, um rapazito, para 5 e 2, 7. Eram tão pobres, que foi preciso um rapazito que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, dá 7, dar aquilo que podia. E quando se dá o que se pode, quando se dá o que se tem, mesmo que seja pouco, acontece o milagre. Por isso é que aqui no Evangelho aparece-nos Pedro, mestre, então, e temos que perdoar até 7 vezes. Mas isto era como é que é dizer, era trigo limpo, farinha amparo, isto era pacífico. O problema não estava
não estava de facto, até porque, como nós ouvíamos na primeira leitura do Ben Sirá, o rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre nelas. Quem perdoa a ofensa do teu próximo. Isto foi dito numa altura em que ainda muitos anos antes de Jesus nascer. Portanto, perdoar não é uma coisa que Jesus veio ensinar apenas. Já antes se ensinava. O problema dos judeus era outro. É que eles achavam que se devia perdoar ao inimigo, sim senhor, mas desde que ele fosse próximo. E próximo é próximo mesmo, desde que ele fosse da Judeia. Por isso é que é judeu. Desde que ele fosse judeu. Porque os outros, os pagãos, os gentios, como eles diziam, esses estão fora. Portanto, esses nem sequer entravam nas contas. Agora, os outros sim. Os outros temos que perdoar. Agora, se é 6 ou 7 ou 8, aí já começavam as discussões. E é precisamente para este tipo de pessoas que pensavam que estas coisas se pode contabilizar assim, que Jesus responde: ó Pedro, não é 7, é 70 vezes 7. Mas 70 vezes 7 também a gente não vai fazer as contas, não vai dizer 490, não é? Pronto. Isto realmente é para a matemática, sou como o outro. Não, também não é isso. Quer dizer que vamos perdoar sempre. E perdoar sempre, isto implica que nós temos que fazer treino. Isto não é só para os futebolistas e para os atletas e para aqueles ciclistas que passaram por cá e por aí fora. Não. É preciso, de facto, treinarmos-nos. E às vezes custa. E às vezes custa aos olhos da cara. Mesmo que sejam coisitas simples. Olha, eu ontem até contei uma coisa, porque vocês pensam que isto só acontece convosco e enganem-se. Até contei uma coisa em Paradela que se passou comigo, em Paradela e em Ois, que se passou comigo. Vinha a sair da farmácia, lá em Trabassou, e aparece lá uma senhora, não sei como é que eu fiz à dita cuja, não sei mesmo como é que eu fiz. E então, ao passar por mim, ela mete uma cara, mete uma cara daquelas caras que só se usam na segunda-feira. Eu sei, ai caramba, olha que coisa. Não me responde nada, porque eu entretanto tinha dito boa tarde ou bom dia, não sei já nem se foi de manhã, se foi de tarde. E pronto, e eu assim, olha que é esta. Eu assim, se calhar não me viu, ou se calhar, aquelas coisas. Voltando a encontrá-la, vira o disco e toca o mesmo, assim, olha esta, olha mais esta agora, toma lá que é para aprenderes. Ouçam, isto custa, e isto ainda é das coisas, olha, é com isto que a gente dorme melhor, às vezes a gente costuma dizer isto. O problema não é este. O problema, de facto, é quando nos ofende a nossa dignidade. Quando dizem coisas que nós não fazemos nem somos. Quando inventam coisas e mandam-nos para o ar como um saco cheio de penas. Ouçam, isto não é fácil. Pronto, está bem. Deixa lá e tal. Pois deixa lá. E então depois aquilo que se diz, que ela disse, é muito complicado. E sobretudo, quando uma pessoa está inocente. Porque se nós ficamos aborrecidos, para não dizer outra coisa, quando de facto se diz o que se diz, e até é verdade, mas nós ficamos ofendidos. E o cristão não deve dizer, mesmo que seja verdade, tudo aquilo que é mau. Porque tudo aquilo que for mau, se for dito, o cristão não tem essa conduta, não tem esse comportamento, não deve ter essa atitude comportamental. Se ele viu alguma coisa de errado no irmão, se ele viu o irmão a fazer o amigo, o vizinho ou quem quer que seja, a fazer alguma coisa que não deveria ter feito, e que é vergonhoso, ele cala-se. Ele cala-se porque, de facto, não é, o cristão só deve falar e revelar aquilo que for verdade. Aquilo que for verdade e que for bom. E que seja edificante. As outras, esquece-se. Passa uma esponja sobre o assunto. É assim que deve ser. Agora, reparem, quando uma pessoa diz... ou é daquelas coisitas em que a pessoa não liga, vá que vá. Agora, de facto, quando a pessoa está ferida, quando é mentira aquilo que nos é dito,
quando ao fim e ao cabo dizem coisas a nosso respeito que não correspondem em nada à verdade, como isto já aconteceu comigo e convosco, certamente. Ouçam, com certeza que Jesus Cristo não quer, pronto, olha, quando ela vier, passa-lhe a mão pelo pelo. Quer dizer, só seja, isto não é... Isto seria, eu diria, falsidade da nossa parte também. Vamos agora, pronto... Agora, de facto, uma pessoa que ao passar, se a pessoa não responde 1, 2, 3 vezes, olha, temos pena. Eu fiz a minha parte, não é? Nós fazemos a nossa parte. Mas mesmo para isto é preciso ter muita paciência, muita pachorra, para não dizer outras coisas. É preciso, de facto, ser... Pois, eu digo, por isso é que rezai pelos vossos inimigos. Não é para que... Rezai pelos vossos inimigos. Eu penso, sinceramente, digo-vos, que a não ser que haja muita inveja. E então, primeira leitura. O rancor e a ira são coisas detestáveis. Pensa que a tua vida não dura sempre. Pois sim. Olhem, não digo mais nada. Acho que não é preciso. Pois não é preciso. A gente sabe como isto é complicado, mas também sabemos que o facto de ser complicado não quer dizer que não se tente corrigir ou que não tentemos ir corrigindo os pormenores que acabam depois por ser, como eu gosto de dizer, por maiores. Olha, vamos pedir ao Senhor que nos dê este discernimento de tentar perceber e de tentar, de facto, desculpar aqueles nossos irmãos que para nós, às vezes, até já nem são irmãos, nem são nada, mas que também, de facto, mas o problema também é nosso. Temos que alimentar, temos que transformar o nosso coração para que ele possa depois também receber a misericórdia de Deus. Sabem que este exemplo, aqui, quando Jesus contava eu vou só dizer isto e acabo. Logo de seguida apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. E depois Jesus contou outra história de um homem, desse mesmo homem, que foi desculpado, ele que devia 10.000 talentos. Olha que 10.000 talentos. Um talento equivalia a 34 quilos de ouro. 10.000 talentos. Já podem ver o que é. Se um talento, acho que são 34 quilos de ouro ou prata, e um denário, aqui como se diz aqui, que devia 100 denários. Este homem devia 10.000 talentos, acho que era assim. Desculpem. Apresentaram um homem que devia 10.000 talentos. E este homem que devia 10.000 talentos devia ser alguém tipo Zaqueu, que recebia os impostos para dar ao seu senhor, mas os impostos que ele devia dar e que já tinha recolhido para ele não os deu, foi acumulando, e certamente foi isto que aconteceu. E este homem, contava Jesus nesta história, quando foi a apresentar, então como é que é? Ó Senhor, deixa-me que... Contava Jesus esta história. Deixa que... dá-me tempo e tal, e não sei o quê. E diz aqui que o Senhor perdoou-lhe a dívida que era incalculável naquela altura. Se eu vos estou a dizer que um talento equivalia a 34 quilos ou coisa assim de ouro ou de prata, multiplicai por 10.000, quer dizer, é uma coisa de facto grande. E então o Senhor perdoou-lhe. Por outro lado, este que se sentiu perdoado, que devia, mas que o Senhor perdoou-lhe, também tinha um outro, que lhe devia 100 denários. Ora, 100 denários, um denário, reparem que é daí que vem a palavra dinheiro, denário, denero, dinheiro. Isto equivalia a um dia de trabalho de um operário não qualificado. Ora, comparado isto com aquilo que ele foi perdoado, não é nada. Entendem? E este que devia tanto, e o Senhor que lhe perdoou tudo, não foi capaz de perdoar aquele que apenas lhe devia 100 denários. Eu penso que às vezes nós somos assim. Acabamos por não olhar aquilo que acontece em nós, ao perdão que Deus nos dá, e somos capazes depois de exigir aos outros apenas uma unha daquilo que de facto representa em comparação com aquilo que nós temos. Vamos pedir-lhe ao Senhor que nos ajude a todos, mais do que fazer contas, mais do que descobrir qual é a medida, se são 7 ou 8 ou 9, a medida do amor, que nos ensine a amar sem medida.
Diz aqui o José Luís Soeiro Barbosa, que está precisamente a acompanhar-nos no Rio de Janeiro. O ato de perdoar talvez seja a maior essência da presença de Deus em nós. A fração do Espírito Santo que carregamos pelo batismo e que aflora nesta prática. Estava a ver se encontrava assim algum outro comentário. Mas vamos então continuar com a nossa celebração e vamos precisamente professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. E vamos agora apresentar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas intenções, aquilo que nos preocupa. Vamos também lembrar todos aqueles que nos acompanham, que por esta ou por outra razão se sentem aflitos, seja por causa dos incêndios, como acontece na Califórnia, para não falar também nos nossos, que temos cá também, infelizmente, mas sobretudo aqueles de maior dimensão, e também por todos aqueles que se sentem... como é que eu ia dizer, atingidos por este flagelo da pandemia. E olha que isto não é só lá fora, isto não é só em Lisboa e no Porto, e fiquemos por aqui. E vamos pedir ao Senhor por eles, por aqueles que tratam deles, por aqueles que morrem por causa deles, por aqueles que combatem os incêndios e que enfrentam os incêndios e são muitas vezes mortos precisamente para que outros tenham vida. E estas e outras intenções, e a cada pedido, nós vamos agora dizer: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa, fermento da vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha de esperança, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão em convalescença, por todos aqueles que estão hospitalizados ou acamados em suas próprias casas, por aqueles idosos que, quando agora o mais importante era ter visitas, também já não podem ter visitas. Quando alguns deles nem sequer diziam, eu fiquei escandalizado, não sei se foi aqui que eu vos disse, que houve alguém que trabalha neste setor que dizia
alguém com coração, que tem coração, que dizia precisamente, agora só falta pô-los aqui num fio como uma roupa a secar. Porque eles nem sequer podem falar, porque é tal história, porque nem sequer podem falar os que estão lá, internados, nem sequer podem falar para os vizinhos. É uma coisa, de facto. Já, além de não terem a companhia e a presença dos familiares, agora, de facto, também, porque todos têm medo, não é? Agora imaginem, o maior remédio que se podia dar era ter estes miminhos, mais que merecidos, nem isso podem ter. Lembremos ao Senhor tudo isso e lembremos já agora também todos aqueles que hoje vão ser lembrados especialmente na nossa celebração. O Manuel Alves da Costa, esposa e Sílvio, também o Manuel Pereira Correia, avó e mãe, o Edgar, pai, avós e tios, o Manuel Rosa Figueiredo e esposa, Cremilde, o António Nunes Ferreira, mulher e filho, e também o Gonçalo Bartolomeu e avós. E todos os vossos e todos os meus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vocês desculpem, mas é que como isto está aqui branco, está aqui muitas moscas e estão a incomodar de facto. Vocês podem sentar-se um bocadinho? Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, pelas mãos deste sacrifício, para a hora da Santa Igreja. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons, oferecidos por cada um de nós para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta vossa Igreja, dispersa por toda a terra e também aqui presente, dispersa pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Suíça, pela França. Tanto quanto me lembro, são estas pessoas destes países que estão na nossa companhia, e também por diversos quadrantes e latitudes aqui do nosso Portugal continental. Continental e não só. Tornai esta Igreja perfeita na caridade, tornai-a mais em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que eu há pouco fiz referência e que hoje são lembrados de forma especial nesta Eucaristia. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está, daqueles nossos que ficaram em casa, que estão noutros locais, de todos os doentes. Admiti-os àqueles que já faleceram na luz da vossa presença. E tende misericórdia de cada um de nós que está aqui, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Oh, Anabela, faz favor. Com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos de todo o mal. Dai ao mundo a paz.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Podem acomodar-se um bocadinho. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente alma e corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, sentai-vos um bocadito. Como eu tive a ocasião de dizer àqueles que estavam no início, eu não sei como é que vai ser no próximo fim de semana. Se concretizarem as previsões meteorológicas, vamos ter chuva e trovoada, penso eu. De qualquer dos modos... Digas, Paulo. Não vai dar nada. Não, pois. Temos aqui o nosso técnico do tempo. Mas, de qualquer modo, é assim. Se também, ouçam, na pior das hipóteses, vamos entrar na igreja e a porta fica aberta para quem quiser ficar aqui, para quem quiser ficar fora. Que não seja pela falta ou com receio, que é legítimo. Que é legítimo. Que não seja, de facto, por causa disso. O que é certo é que a partir de terça-feira vamos ter trovoada, quarta, quinta, sexta, pronto. O Paulo sabe o que temos aqui. E portanto, é assim. Também é bem verdade, e eu confesso a minha ignorância, que aquilo que o nosso primeiro-ministro veio dizer do Conselho de Ministros, em que a partir do dia 15, não é? Vamos entrar no período da contingência, e, portanto, em que não são admitidas mais do que 10 pessoas. Mas isto eu penso que a Igreja não está metida nisso. Aguardo notícias, porque também se for, nós agora também temos muitos métodos de avisar, quanto mais não seja uns por causa do Facebook e outros até, e depois vão dizendo a outros e por aí fora. E, portanto, nós na sexta-feira, nós, os padres, vamos também estar reunidos, até porque isto é uma ensarelhada de todo tamanho. Falar portuguesmente, isto é uma ensarelhada, porque é o problema também da catequese, é o problema, de facto, também das festas, e por este andar, a coisa, de facto, não está nada fácil e, pelo contrário, está com tendência a piorar. E, portanto, estes dias, até domingo, vão ser decisivos em ordem a que nós possamos tirar algumas conclusões. Uma coisa vos digo, a catequese vai acontecer, de uma maneira ou de outra, mas, de facto, é fundamental a Eucaristia. Aliás, o nosso bispo, o bispo de Aveiro, chegou mesmo a dizer
uma carta que nos enviou. No caso de não ser possível a catequese, como habitualmente, nem que tenhamos uma vez a catequese e ao outro dia e ao outro fim de semana a missa. Porque a missa é a catequese por excelência. E, portanto, às vezes eu estranho como é que as mães, às vezes, as mães, que isto é mais de mães, infelizmente, devia ser de mães e de pais, vêm perguntar da catequese e como é que é, venham à missa. Será aqui dada a informação. Será aqui dada a informação. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que, com muita pena minha, porque eu acho que esta solução de celebrarmos ao ar livre, mesmo até nos dias de calor, de facto é bem melhor e mais segura do que em qualquer local mais fechado, mas também é bem verdade. Também estamos aqui a apanhar chuva e vamos vendo e vamos decidindo conforme as circunstâncias. E tomem atenção às notícias para saber se a Igreja também entra nesta história da aglomeração. Eu penso que não. Ah, é? O Paulo está aqui muito informado, caramba. Onde é que tu ouviste isso? Eu vi na televisão. Oh, olha-me Deus. Pá, onde é que a televisão ali na Piedade? Cuidado. Ora bem, não, eu penso sim que não tem, penso eu. Pronto. Olhem, o que é que falta aqui? Ah, pois, com certeza, o que é que falta? O que é que vocês acham? Diz o nosso amigo Marcelo Tiago, que está em São Paulo. A vingança não é um bom alimento para o nosso coração, pois inspira um mau sentimento que nos afasta do irmão. Jesus quer outra postura, de sermos doces como o mel, para termos a estatura de testemunhá-lo em espinhel. Se pensam que hoje estaria ausente, hajam comigo com perdão e sem vingança. Só vim lembrá-los da oferta permanente para a Igreja não ter divisão nem cobrança. Isto realmente, este homem pronto, é um poeta. É um poeta. Pronto, eu sei que vocês queriam mais, tenham paciência, acabou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, e isto é também para si que está aí a ver onde quer que esteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos embora? Vamos embora. Vamos em paz, assim é que é. Até domingo. Eu estou a olhar bem o que é que está cá, que é para depois desarriscar. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Eu acho que é um gesto. Vamos ver.